Esses dias eu tenho me sentido muito bem. E eu falei pra mim mesma que da próxima vez que eu começasse um vlog, eu teria que começar esse vlog assim, segurando a minha canequinha do Nosferatu. Gente, olha que coisa mais linda, juro. Eu peguei a canequinha agora pra poder começar a gravar esse vlog. E aí eu falei, não, vou encher de água. E aí pelo menos vai ter alguma coisa nessa minha canequinha. Mas aí eu esqueci que ontem eu comi mingau. E aí a minha canequinha está só coisa de mingau porque eu não lavei. Mas como eu prometi pra mim mesma, estou aqui começando esse vlog com a minha canequinha do Nosferatu. Gente, ontem eu tava muito pensativa com relação ao vlog, a pensar, e eu tava assim realmente muito reflexiva sobre algumas coisas. E aí eu achei que seria legal começar realmente esse vlog e começar a falar algumas coisas que estavam na minha cabeça. Desde ontem eu tenho pensado muito sobre a facilidade que certas pessoas possuem para começar a falar certas coisas quando liga a câmera e essa facilidade de começar realmente, tipo assim, dar o play ali e começar a falar diversas coisas sobre si mesma, ter uma facilidade muito grande para falar de si mesmo, conversar sobre os seus sentimentos, o que a pessoa está sentindo, frustrada, o que a pessoa está sentindo feliz ou angustiada. E eu sentia que ao longo dessas semanas eu não conseguia expressar isso, sabe? Então, por isso que alguns momentos durante esses dias eu me sentia muito desestimulada para começar a gravar. Por mais que eu tivesse uma ideia muito legal e eu quisesse falar e começasse a gravar e organizar, eu sempre me sentia muito frustrada para começar realmente a fazer isso. E eu estava tentando entender o que estava acontecendo, sabe? E aí, quando a gente trabalha com internet, a gente sabe que a comparação, na verdade, não cobrança, cobrança pessoal sempre vai existir, mas uma certa comparação com outras pessoas, sabe? Então, essa semana, quando eu consegui identificar isso e de onde estava vindo isso tudo, eu me senti mais leve. Então, é uma reflexão que eu acabei tendo ontem, antes de dormir, e que me deixou, assim, muito mais calma comigo mesma e muito, tipo assim, não precisa ser assim. Então, eu tenho ansiedade, uma coisa que eu sempre costumo falar aqui pra vocês, né? Eu tenho ansiedade e em alguns momentos eu começo a gravar e eu começo a gravar falando muito, muito, muito rápido. Porque na minha cabeça as pessoas precisam ver que eu estou falando muito rápido, porque se eu falar muito devagar, ninguém vai estar prestando atenção. Mas vamos lá, respira fundo. E aí, sabe quando você entende de onde vem o problema e aí isso tudo meio que te conforta e você se sente melhor? Então é exatamente isso que por esse momento que eu estou passando. Olha a minha unha, gente, que coisa mais linda. Então tá aqui a minha canequinha do Nosferatu, do filme de 1922, que, gente, eu amo. Não gostei muito do filme, na verdade não gostei nada. Não é que eu não gostei nada. Eu gostei muito, assim, das roupas, do cenário, sabe, tudo isso ficou muito, muito, muito legal. Porque lembra muito do primeiro Nosferatu. Mas o filme como um todo, não gostei, tá? O primeiro filme, realmente, pra mim, o de 1922, ainda é o melhor. E aí que, gente, olha essa coisa mais linda que tem a orelhinha do Nosferatu aqui. Muito fofo, ganhei de aniversário do mozão. E falando em presente de aniversário, hoje chegou um livro. Eu não sei quem me mandou. Eu estou desconfiando de uma pessoa, mas não vou falar quem é, porque se não for, né, vai que de repente, enfim. E aí eu recebi um livrinho, na verdade, eu recebi um pacotinho da Amazon, e aí eu pensei, ai, alguém mandou um livrinho pra mim e chegou hoje, né? Hoje é dia 22. Só pra dizer que eu achei sim quem me deu esse presente. Muito, muito, muito obrigada, Cláudia. Eu amei, amei, amei. O meu aniversário foi dia 17 de abril. Eu fiz até um videozinho já falando dos livros que eu recebi. E aí eu recebi esse livro e eu fiquei em choque. Primeiro porque meu noivo pensou que era um box de tão grande que era o pacote da Amazon. E aí eu abri e eu vi que era um livro só. E eu falei, quem me mandou esse tijolo? E que tijolo é esse? Gente, eu recebi nada mais, nada menos do que a biografia do Dostoiévski. Gente, agora eu tenho todos os livros do autor e agora eu tenho essa biografia, que é a biografia mais famosa dele, né, aqui no Brasil. É a biografia assim mais bem comentada, mais bem avaliada e eu coloquei na minha wishlist da Amazon, porque realmente eu queria muito esse livro. E nossa, eu tô assim, simplesmente, eu não sei nem o que dizer, porque quando eu vi, eu fiquei assim, sabe quando você fica sem reação, você fica tipo assim, eu não acredito. A biografia tem um cheiro maravilhoso.
Muito, 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 muito bom. Essa aqui eu já vi, já folheei aqui, é a segunda reimpressão. Gente, eu não sei quem me deu. Se ao longo desse vlog eu descobrir a pessoa que me deu, eu vou contar aqui pra poder agradecer. Mas olha que coisa mais linda. Gente, sério, isso aqui é gigantesco, isso aqui é simplesmente incrível. Eu tô muito apaixonada. Então, o pessoal que me deu esse livro, te agradeço do fundo do meu coração, porque esse livro, enfim, mostrando aqui pra vocês. E hoje a minha amiga, ela foi lá na livraria, dar uma olhadinha, falar um oi, afinal ontem foi feriado. E aí ela comprou um presentinho pra mim também de aniversário e ela foi levar. Então ela me deu esse bottom do Jack e ela também me deu esse outro marcador de página da, não sei se vocês sabem, mas eu sou apaixonada pela Kuromi, que é uma personagem japonesa de uma empresa chamada Sanrio. E aí, essa daqui, vocês já devem ter visto alguma coisa. Essa aqui tem até o nome dela aqui, Kuromi. Oi, que coisa mais linda. E aí tem uma coisinha aqui, deixa eu mostrar pra vocês, porque eu vou mostrar a coisa mais. Oi, que coisinha mais fofa, gente. Então é esse meu marcador agora de página. E aí, quando eu for ler o meu livro do Dostoiévski, eu vou ler com o meu marcador de página da Kuromi. O meu microfone foi com Deus, então agora eu vou assim falar pra vocês, porque eu senti que meus últimos vídeos estavam muito baixos, mas eu vou falar assim mesmo. Inclusive, eu quero muito conversar com vocês sobre o livro que eu tô finalizando. Nesse feriadão, eu não gravei nenhum vlog, porque eu sinto que em feriadão eu não consigo ler tanto como eu sempre pretendo, sabe? Então eu acabo não fazendo essa promessa pra mim mesma. Mas eu comecei a ler Histórias Extraordinárias. Na verdade, eu retornei para essa leitura, porque essa leitura eu comecei faz um tempinho já, na verdade, faz alguns meses. E aí eu acabei não finalizando esse livro. Eu não estava muito na vibe na época, mas em compensação, quando eu voltei para esse livro, foi assim, amor. Então, por isso que eu acho muito essencial, quando você não tá muito legal com o livro, você fala assim, não, vou deixar ali um pouquinho e aí eu vou retomar. E aí vai que de repente, quando eu retomar, vai ser uma coisa diferente. E realmente isso funcionou perfeitamente aqui nesse exemplo, porque eu comecei esse livro, na verdade, retomei essa leitura, e já tô aqui, ó. Eu tô acabando. É um livro de contos do Edgar Allan Poe. Esse aqui, na verdade, é o número 2 da Unesp, ó. Número 1, se eu não me engano, é Quincas Borba, que eu tô muito empolgada porque eu acho que eu vou ler esse livro do Machado de Assis agora nesse mês de maio, junto com a Isa. Então, eu tô muito empolgada. Eu acho que ler junto com outra pessoa vai ser divertido. E aqui, Histórias Extraordinárias do Edgar Allan Poe. Eu tô, acho que no penúltimo conto. E, gente, os contos mais famosos aqui são O Gato Preto, A Queda da Casa de Usher, que também é um dos contos mais famosos do autor. Então, aqui tem realmente compilado. Os três primeiros são muito famosos, e a gente vem com O Gato Preto. E então a gente tem aqui os principais quatro contos, digamos assim, os quatro principais contos do autor, mas em compensação, os outros contos são simplesmente maravilhosos. Eu li esse A Carta Roubada, que a Carta Roubada, ela traz uma história assim que o título já tá te dando o nome. A carta foi roubada, e aí a carta foi escondida em algum local, e essa carta está sendo utilizada como uma forma de chantagem. Então, essa pessoa que trabalha para a polícia de Londres, ele está procurando, na verdade, essa carta, e aí ele vai conversar com um amigo dele, que é um dos personagens principais, que é o Dupin. Se você já leu Agatha Christie, tem essa vibe, assim, muito, muito parecida, sabe? Mas, em compensação, o Edgar Allan Poe, ele vai um pouco mais realmente para a ideia do macabro, realmente mais essa vibe, diferente da Agatha Christie. Mas uma investigação. E aí, tem muito essa questão de essa investigação feita por esse detetive estava sendo uma coisa muito mirabolante, mas o personagem principal fala assim, era uma coisa muito simples. É uma coisa muito simples, a carta está num lugar muito óbvio. Então, eu achei muito interessante esse ar investigativo, mas ao mesmo tempo o Edgar Allan Poe tem, como eu já disse, esse ar bem sobrenatural, esse ar bem macabro, assim, nas descrições dos personagens, nos pensamentos dos personagens. Tem um conto aqui que um personagem ele fica obcecado por dentes. Eu acho isso muito bizarro, gente, muito bizarro mesmo, mas muito bizarro no sentido, assim, curioso e interessante, sabe? Então, eu tô exatamente no penúltimo conto. Eu já li Berenice, Leonora, aí eu tô num conto chamado Ligeia,
E aí, depois do Ligé, a gente vai ter o último conto, que se chama Morella. Então, eu tô gostando muito. Essa edição realmente é muito maravilhosa. Eu sou apaixonada pelas edições dessa coleção, Clássicos da Literatura UNED. Eu sempre digo para vocês que ela tem uma formatação muito boa realmente de você segurar, muito boa de você abrir os livros. A diagramação também é ótima. Eu gosto muito dessas edições. São as minhas edições favoritas, assim. Eu sempre acho que, tipo assim, se tiver alguma edição, na verdade, se tiver o mesmo livro com várias edições diferentes, eu vou preferir nessa edição da Unesp, porque tem um capricho muito especial, sabe? Eu gosto muito. Eu já li muitos livros nessa coleção. Tem até um vídeo aqui no canal falando de todos os livros que eu tenho nessa coleção, que já aumentou, sim. Então, eu acho que talvez ela vá fazer um novo vídeo no final desse ano, não sei. Mas tá aqui o Edgar Allan Poe. Eu gosto muito de Poe. Eu sinto que eu preciso ler mais Poe também. Ele tem muitos contos incríveis. Ele também foi um poeta também muito, muito, muito renomado. Eu queria muito, muito mesmo ler aquele com o poema, na verdade, dele mais famoso, mas eu ainda não li. Tá aqui, Histórias Extraordinárias. O meu planejamento para hoje, eu estou de férias ainda. Então, eu estou de férias da faculdade, já voltei a trabalhar, estou trabalhando normal na livraria. Então, o meu plano para hoje é talvez finalizar esse livrinho, e aí eu vou atualizando para vocês sobre. E aí eu vou atualizar esse livrinho e eu vou assistir um filme, eu vou assistir Cruella. Então, eu vou comentando um pouquinho com vocês ao longo desse vlog. Gente, eu comecei a fazer colagem. Eu gostava muito de fazer colagem quando eu era criança. Eu pegava várias fotos de revistas e cortava e ficava colando uma na outra. E aí, hoje, me deu muita vontade de fazer umas colagens. E aí, eu peguei e eu queria fazer uma colagem de um livro que eu já finalizei a leitura e um livro que eu gosto muito, né? E aí, eu escolhi esse livro, A Filha Única, que, aliás, tá até aqui do ladinho, que eu separei porque agora eu vou escolher uma citação desse livro. Esse livro aqui, na verdade, essa referência aqui que está escrito, na verdade, não é desse livro. Só os humanos dão tamanha importância ao que os outros pensam deles. É de um outro livro. Tá aqui, gente. Essa frase aqui é desse livro chamado Escute as Férias. Esferas. As Feras. Parece que eu tava falando Esferas do Dragão. Não. Escute as Feras, da Anastasia Martin. Ela é uma autora francesa. Tá aqui, gente. Esse é o livro Escute as Feras. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para vocês verem. Mas é esse livro que sai pela editora 34. Se eu não me engano, esse livro aqui ele é inspirado realmente no acontecimento real que a autora, né, passou. É que a personagem principal, ela passa por um ataque de um urso e ela vai sobreviver. Um livro muito cabeça, assim, muito cabeça no sentido de... É um livro bastante difícil, foi muito difícil para mim ler. Mas é um livro que eu gostei muito também, e essa frase eu acho muito interessante. E aí eu acabei pegando essa frase aqui, porque eu gostei do design que ficou na outra fotinho, né? Não essa aqui, mas nessa foto aqui em específico. E aí agora eu vou mudar para vou escolher uma outra frase que tá aqui em A Filha Única. E eu fiquei muito feliz, eu achei muito divertido fazer colagem, eu gostei de como ficou. E aí quando eu finalizar e quando eu escolher a frase, eu mostro para vocês. Oi, gente! Hoje é quinta-feira, dia 24. Eu acabei de sair da minha reunião
do grupo de pesquisa, que eu faço parte do NELA, na UFPA. E aí, a gente terminou de ler hoje um artigo, na verdade, um ensaio da autora Anne Carson, que se chama Gender of Sound, que traduzido fica o gênero do som. É, essa tradução. Inclusive, esse ensaio, e eu acho que mais alguns ensaios dela, mas eu tenho certeza que esse especificamente foi traduzido pela Adriana Lisboa, que ela anunciou lá no Instagram, e que vai lançar esse ano pela editora Relicário. Inclusive, gente, tem uma novidade para compartilhar para vocês. Ontem saiu o resultado e o canal, assim como também o perfil de Essen Lerute vai continuar sendo parceiro da editora Relicário. Yay! Feliz? Eu fiquei muito feliz com a novidade. Tô muito, muito, muito empolgada para mais um ano com a editora, porque foi através dessa editora que eu conheci, que eu comecei a ler Marguerite Duras. E como vocês sabem, Marguerite Duras se tornou uma das minhas autoras favoritas, tá lá junto com Virginia Woolf, Clarice Lispector, Tolstói. Marguerite Duras tá lá, tipo, acho que um dos meus autores favoritos também é Hermann Hesse, Albert Camus, enfim. E aí eu fiquei muito feliz. E também tem uma outra coisa para mostrar para vocês, que eu recebi essa camisa, que é a coisa mais linda. Olha que coisa linda! Minha banda favorita, que é a Jamile, minha amiga, mandou. Daqui eu vou mostrar para vocês a parte de trás. Muito obrigada, amiga. Tô muito feliz. Esse aqui vai ser o quê? Vai ser a minha segunda pele a partir de agora. E eu queria, antes de compartilhar com vocês sobre algumas leituras, eu queria compartilhar com vocês alguns pensamentos que eu tive durante de ontem pra cá. Na verdade, uma coisa que eu pensei muito hoje é que eu ainda tava muito reflexiva com relação a esse vlog e as coisas que eu tava pensando, sabe, sobre mim. E uma coisa que eu percebi ontem, não que eu percebi ontem, mas que assim, uma coisa que meu noivo me falou uma vez quando ele leu uma. Na verdade, quando ele viu o último vídeo, que é perguntando pra quem você lê, ele falou que parecia um fluxo de consciência. E hoje eu pensei assim, editando esse vídeo, eu editei parte desse vídeo hoje, eu fiquei pensando, nossa, às vezes eu mudo de assunto. Assim, eu tô falando de uma coisa, e aí depois eu mudo pra um outro assunto, e depois eu mudo pra um terceiro assunto, pra um quarto assunto. E eu vou mudando tanto. Aqui eu já mudei acho que umas 3 vezes de assunto. E eu fui percebendo que eu sou um fluxo de consciência ambulante. Eu adorei essa denominação, esse título, assim, pra definir, porque isso era algo que também tava me incomodando muito, sabe? Às vezes eu sentia que eu precisava, tipo, ter uma certa linearidade das minhas falas e do que eu tô gravando, do que eu tô pensando, e muitas das vezes. Na verdade, muitas das vezes não. Eu não sou assim no dia a dia, sabe? Eu tô falando de uma coisa, depois eu tô mudando de uma outra coisa e é muito aleatório, sabe? E eu acho que essa denominação, assim, eu fiquei pensando assim, nossa, eu não sou apenas um fluxo de consciência nos vídeos, sabe? Eu sou um fluxo de consciência ambulante nas minhas falas. E eu acho que eu também tenho que me abraçar e aceitar que eu sou assim e não me criticar ou talvez me cobrar a ser de uma maneira diferente, porque as outras pessoas assim são. Eu acho que cada um é de uma maneira, começa a se cobrar muito e não percebe que, esse é o nosso jeito, ou a gente funciona dessa maneira e tudo bem. Isso gera uma grande frustração, sabe? Era uma coisa que eu tava muito frustrada, pensar em gravar, pensar em realmente editar e falar assim, nossa, isso aqui não tá nada com nada, não faz sentido nenhum. Mas é o meu jeito. E eu fiquei muito feliz agora de perceber isso. E é isso. Se fez sentido, não sei. Mas vocês me contem aqui se isso fez sentido, se vocês já tinham reparado isso, ou se vocês também são assim. Enfim, enfim. Comentários. E aí, voltando agora para realmente, de fato, leituras, eu queria muito mostrar para vocês uma caixinha que chegou aqui, que foi de boas-vindas da parceria com a Ediouro. Na verdade, é a editora e aí tem os seus selos. Um dos selos, na verdade, que eu passei dessa parceria da Ediouro foi da Nova Fronteira. Então, agora o Jessie Lerert também é parceiro da Nova Fronteira. Chegou uma caixa muito bonita que eu postei uma foto, vou deixar a fotinha aqui também. E aí, nessa caixinha veio um dos títulos lá dentro que, assim, eu já separei também para ler, porque eu fiquei muito realmente interessada, que é esse título aqui da Simone de Beauvoir, que é A Mulher Independente, é um ensaio. Então, é um livro bastante curtinho e é um livro que também
eu tô pretendendo ler ainda durante esse mês. Nós estamos, o quê? Quase na última semana do mês de abril, já para os próximos dias, até mesmo porque hoje eu comecei uma outra leitura. Então tá aqui, eu queria agradecer também a editora por ter enviado. Eu gosto, não vou dizer que eu gosto muito, na verdade, da autora, mas eu gosto muito de conhecer autoras muito renomadas, afinal tem um porquê, né, delas serem tão renomadas. Afinal, a Simone de Beauvoir foi uma filósofa, foi uma escritora, muitas e muitas coisas, né? E então tá aqui, eu vou ler nos próximos dias e eu vou trazer a minha percepção para vocês dessa leitura, desse ensaio. A leitura que de fato eu comecei hoje foi essa aqui, Vidas Secas, do Graciliano Ramos, que tem a introdução, a apresentação, na verdade, do Itamar Vieira Júnior. Eu estou exatamente aqui. É um livro relativamente muito curto. Aqui a gente vai tratar, eu acho que você já sabe, obviamente, do que se trata esse livro, mas é uma família de retirantes, né? E tem aqui, ó, até a página 145. Então, é um livro relativamente muito pequeno. É um livro que conversa muito. Eu li, né, como eu falei para vocês, Angústia esse ano. E também eu li no ano passado o 15 da Raquel de Queiroz, que vai tratar do mesmo tema, dos retirantes. E essa história, obviamente, Vidas Secas, ela retrata muito aqui. Tem uma parte muito importante aqui atrás que eu gostei muito, que é como simbolismo de suas existências a história de um país. E eu tô assim, sempre foi um livro que eu tinha muito receio de ler por causa do capítulo da baleia, que é um dos capítulos mais tristes, né? Minha segunda leitura do Graciliano, esse ano de 2025, tem um outro título aqui dele, que eu talvez vá ler também ainda esse ano, que é São Bernardo. Também é um livro relativamente pequeno, eu acho que ele tem por volta de 291 páginas, então tá aqui São Bernardo. Eu não vou ler assim recentemente. Eu vou ler talvez no segundo semestre de 2025, mas é um título que eu quero muito ler ainda esse ano. Mas enfim, Vidas Secas, eu tô começando, ainda tô bem no início, eu tô no capítulo 2, que o capítulo 2 é sobre o patriarca da família. Então tá aqui. Eu também é um outro título que eu vou gravar e vou falar também as minhas impressões nos próximos vídeos. Então tá aqui. Gente, tem as leituras do próximo mês, do mês de maio, do Clubinho, que, aliás, hoje eu vou estar fazendo o cronograma. Então, eu vou mostrar primeiro a leitura principal. A leitura principal vai ser O Perigo de Estar Lúcida, da Rosa Monteiro. Esse livro aqui, que, assim, já me deixaram com muito medo, porque no Clubinho falaram que vai tratar de algumas temáticas que assim, uma galera critica um pouquinho como a autora tratou alguns assuntos aqui sobre questões psicológicas, durando um pouco, ou buscando justificar a questão do ser artístico com a questão da loucura. É só isso realmente, de fato, que eu sei. E aí, justamente, há essa problematização dos leitores com relação a essa relação entre esses dois assuntos. Enfim, eu tô esperançosa, é uma autora espanhola. É um livro pequeno, é um livro relativamente pequeno, e tem 268 páginas. Foi também indicação da Ludmilla, ela já se dedurou, porque a indicação dos livros é anônima, mas ela disse que foi ela que indicou, e a gente vai ler durante esse mês de maio. Hoje eu vou estar fazendo o cronograma, então se você quiser fazer parte dessa leitura, vou deixar aqui o link do Catarse aqui embaixo para você dar uma conferida e ver se faz sentido para você, se você quer ler junto comigo, com as outras pessoas. Então tá aqui, essa vai ser a leitura principal. E aí vai ter uma outra leitura, que é a leitura latino-americana. A gente está lendo um livro latino-americano todos os meses. A gente leu o Brasil, a Argentina, e agora a gente vai para essa leitura aqui da Mônica Orreda, chamado Mandíbula. É uma autora do Equador, isso, do Equador. E é um livro, assim, relativamente pequeno. Eu tô falando muito relativamente hoje. Enfim, tem 300 páginas. Não, 200. Tem 301 páginas, 302 agradecimentos. Eu sei que é um livro que vai brincar um pouquinho com a questão, talvez, surrealista, que pela capa é o que tá me dando é o que tá me dando. Tipo assim, essa capa tá me dando meio surrealismo, não sei, talvez uma vibe um pouquinho a la corneta, não sei, não faço ideia, mas é um livro aqui que a gente vai entrar em contato com a literatura equatoriana. Então, tá aqui a literatura latino-americana, é um título que eu tô muito empolgada realmente para ler. Então, os dois títulos aqui desse mês, do mês de maio, vão ser duas leituras tranquilas, eu acho, de serem feitas.
porque não são leituras tão grandes como, por exemplo, Jane Eyre, que precisou ser dividida em 2 meses. Então, tá aqui as 2 leituras do clube. Ler junto comigo, tá? Vou deixar aqui o link. E também chegou um outro livrinho que eu quero muito mostrar para vocês, que é esse aqui, Poema de Amor Pós-Colonial. Esse livro aqui é da editora Fósforo, do Círculo de Poemas, é da autora chamada Nathalie Dias. Essa autora, ela é de origem indígena dos Estados Unidos, e aí ela vai conversar muito aqui na poesia dela sobre essa temática, muito sobre como essas pessoas são vistas dentro do seu próprio país. Essa é a proposta da autora. Um dos poemas, na verdade, foi o meu professor, meu orientador, que foi professor de poesia anglófona no semestre passado. Ele escolheu uma poesia dela, ele escolheu um poema dela, porque, gente, poema é tipo assim, um poema é um texto, sabe? Tipo assim, ó, poema de amor pós-colonial é uma coisa, tipo assim, esse é um poema, e poesia é um compilado de poemas, quase não saiu. 12 poemas, e aí eu compilo e ele se torna um livro de poesia. Então, só para contar para vocês, provavelmente vocês já deviam saber disso. Durante essa matéria, ele escolheu um poema daqui para a pessoa analisar e também para conversar sobre a autora. Então, foi uma aula que me deixou muito curiosa para conhecer realmente, de fato, o livro por extenso, porque afinal a gente leu apenas um poema. Então, eu pedi, nesse mês agora, da parceria com a Fósforo, tá aqui, a editora me mandou, e é um título que eu vou ler também. Eu não sei se eu vou ler nos próximos dias, ou se eu vou deixar para ler na primeira semana de maio. Não sei, mas eu estou só mostrando aqui para vocês o que chegou. E as minhas 2 outras leituras que eu também estou fazendo atualmente, na verdade, são 2 leituras que eu estou fazendo atualmente. A primeira leitura que eu tenho para falar é ainda de A Montanha Mágica. Na verdade, eu estou o quê? Eu estou na meta. A meta dessa semana era a página 189. Eu estou exatamente na página 193. Então, eu estou certinha na meta dessa semana. E aí, dessa semana, eu não vou adiantar a Montanha Mágica. Eu vou deixar para adiantar, para, na verdade, ler a meta na próxima semana. Mas eu estou exatamente aqui, ainda estou bem no início. É um livro, assim, que eu não sei. Eu tenho bastante expectativas para poder ver o desenrolar da carruagem, digamos assim. Mas tá aqui a minha leitura, tô lendo aos pouquinhos, mas essa leitura vai ser finalizada ainda nesse ano. E a outra leitura que eu pretendo finalizar durante esse mês é essa aqui, O Muro de Pedras, da Elisa Lispector. Esse livrinho que me deixou, assim, numa bad, gente. Assim, eu fiquei muito mal lendo esse livro, porque uma vibe aqui, como a Isa falou, eu tava conversando com ela sobre esse livro, uma vibe um pouco assim que mistura uma Helena Ferrante com uma Clarice Lispector, e você tem o Muro de Pedras da Elisa Lispector. Por quê? Vai ter justamente essa problematização da Helena Ferrante, dessa relação mãe e filha, aqui é presente de fato, tipo assim, esse mom issues, assim, a nossa protagonista, ela vai levar pro casamento dela, ela vai casar com um cara que não era aprovado pela mãe dela, e ela vai escolher realmente casar com essa pessoa justamente porque não é a aprovação da mãe. Então já começa um problema aí, tipo assim, da escolha de casamento dela ser uma pessoa. O motivo pelo qual ela escolheu casar com ele não foi o motivo que eu acho que ela deveria ter escolhido, assim, opinião minha de leitora. Eu acho que você tem que casar com a pessoa porque você gosta, ou porque você gosta da pessoa, simples assim. E aí não acontece isso de fato, mas aí também a relação desse casal é muito conturbada, no sentido de não existir realmente ações entre eles. Tipo assim, eles não conversam entre si. Essa falta de tato, essa falta de comunicação, essa falta de realmente de se encontrarem como seres humanos um ao outro e tipo assim, eu estou te enxergando, eu estou te vendo aqui, é muito presente, é muito bizarra, porque ela fica numa solidão, porque ela já é uma pessoa muito solitária, mas ela fica numa solidão dentro de casa, até mesmo quando o marido tá lá. E ela vai descrevendo de uma maneira assim, se você já leu Clarice Lispector, você sabe do que eu tô falando, de uma forma assim que te faz sentir na
tipo, não na pele, mas, tipo assim, faz tu sentir aquela solidão e aquela tristeza que a personagem, a protagonista tá passando, sabe? Então, eu parei exatamente na metade desse livro. A minha pretensão é finalizar também na próxima semana, ou talvez nos próximos dias, talvez não nos próximos dias, porque já é a próxima semana. Mas depois de finalizar Vidas Secas, não sei se eu vou pegar logo da Simone ou se eu vou finalizar o Muro de Pedras. Mas por enquanto, essas são as minhas leituras. Eu estou lendo atualmente isso aqui e eu vou ler hoje. E essa aqui eu vou pegar nos próximos dias para finalizar. Mas eu finalizo esse vlog dizendo para vocês que eu estou lendo Vidas Secas e que tá sendo já nas primeiras páginas muito sofrido. E é isso. Me conte aqui nos comentários se vocês já leram essa leitura, se vocês já leram algum dos livros que eu citei aqui. E também me contem sobre a reflexão que eu trouxe, se faz sentido e também se vocês gostariam que eu trouxesse mais um pouquinho dessa reflexão meio maluca, meio fluxo de consciência virginiano aqui, meio louco e enfim. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Espero muito que vocês estejam bem também. E um beijo.